E hoje eu trouxe questões aqui de específicas e também de lei de execução penal, beleza? Bora aqui para a nossa primeira questão, para a gente já começar a detalhar. Bora lá? Legislação especial. Primeira questão, sem mais delongas. Olha lá. Estabelece a Lei de Execução Penal, ó, que é a LEP 7.210/84, que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz. Exige, aludido diploma legal, no entanto, que para a concessão do benefício, o preso tenha cumprido ao menos... Max, que questão é essa? Que eu não sei de nada. Volta aqui, olha só. O que é a progressão de regime? Que a questão mesmo fala, que ela é executada de forma progressiva. Para você entender, a grosso modo, de forma bem simples, e para que você já sabe, dá uma revisada. Olha só, eu tenho aqui o criminoso. Quando o criminoso ele é apanhado, né, cometendo uma infração, ele vai ser enviado lá para a delegacia de capturas, depois ele é enviado para o centro de triagem e observação criminológica, depois ele é enviado aí a um determinado tipo de unidade prisional. Então eu tenho toda aqui uma linha cronológica. Mas olha só o que é que acontece. Imagina que esse cara, ele cometeu aqui um crime bem grave, um crime aqui com a pena superior a 8 anos. Ele tem a possibilidade, a depender aí do juiz, de iniciar a sua pena no regime fechado. Fechado. Max, o que é esse regime fechado? Basicamente, essa pessoa ela vai cumprir a sua pena em uma penitenciária. Só que ele não vai ficar aqui a vida toda. Ele não vai ficar aqui a vida toda. Na penitenciária é um estabelecimento de segurança máxima ou média. Aqui ele fica sozinho dentro da cela, no que se refere ao regime fechado da penitenciária. Aqui é para os crimes mais graves, penas superiores a 8 anos. Só que eu repito, ele vai trabalhar, pelo menos em tese, de acordo com a LEP, vai trabalhar, vai estudar, não vai passar a vida toda aqui, porque ele vai ter a chamada progressão. Max, o que é essa progressão? É uma etapa aqui de ressocialização. Ele vai progredir para o semi-aberto. Max, o que é essa progressão para o semi-aberto? Ela é automática? Não, pessoal, ela não é automática. O preso tem que preencher requisitos. Requisitos aí, tanto objetivos como também subjetivos. Para o cara sair da penitenciária e pular para a colônia, que é outro tipo de estabelecimento prisional, que é a colônia agrícola, ele tem que ter um bom comportamento e tem que ter um tempo de cumprimento de pena. Ou seja, bom comportamento, requisito subjetivo, tempo de cumprimento de pena, requisito objetivo. Então ele sai da penitenciária, que é estabelecimento de segurança máxima ou média, e pula para a colônia agrícola, que já é um estabelecimento mais flexível. Aqui ele já tem contato com outras pessoas privadas de liberdade. E ele também não passa a vida toda aqui no regime semiaberto, ele vai progredir para o aberto. Max, o que é esse regime aberto? É o regime mais flexível de cumprimento de pena. Regime mais flexível, e aqui ele fica na casa de albergado. Aqui, ó, pessoal, não tem nem obstáculos físicos contra a fuga. Max, e depois que ele cumprir no regime aberto, ele vai atingir a sua liberdade. Então, Max, por que a progressão de regime, ela é a chamada aqui, ó, etapas de uma ressocialização? Porque o cara começa no fechado, imagina que ele cometeu um crime muito grave, né? Uma pena superior a 8 anos, começa no fechado, depois vai para o semiaberto, depois para o aberto, depois atinge aí a sua liberdade. Por isso que é de forma progressiva. Agora grava. Para o cara sair do fechado e ir para o semiaberto, ele tem que preencher requisitos. Quais são os requisitos? Subjetivos e objetivos. Quais são os requisitos subjetivos? Bom comportamento. Então ele tem que ter um bom comportamento para pular daqui e ir para cá. Não pode cometer falta grave, não pode esfaquear o preso, não pode matar o outro preso, não pode xingar o policial penal, não pode desrespeitar autoridades, não pode fugir, não pode fazer motim. Tem que ter um bom comportamento para poder pular daqui para cá. E também tem que ter um tempo de cumprimento de pena. Max, que tempo de cumprimento de pena é esse? É justamente o que a questão quer. Então já pegou esse raciocínio? Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre o tempo de cumprimento de pena, que é o requisito objetivo para a progressão de regime. E sem dúvidas, isso daqui é o que mais cai em prova. Max, como é que eu vou saber, né, para decorar o tempo de cumprimento de pena, que é o requisito objetivo? Olha só, requisito objetivo. Ou seja, o cara vai sair do regime fechado e vai para o
semi-aberto. E aí, Marcos, como é que vai funcionar? Eu tenho uma tabela que vou montar aqui com você e você vai decorar ela e levar para a sua prova. Olha só, você escreve da seguinte forma. Prima, prima, prima. Escreve 2 vezes a prima. Aí você escreve rei, rei, rei. Aí você escreve prima, 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 prima. Depois você escreve rei, rei. Max, que diabo é prima, prima, rei, rei, prima, prima, rei, rei? E bem aqui, ó, bem aqui, antes do rei, rei, você vai colocar participação, participação, e milícia, barra comando, comando de Orcrim. Max, que diabo é isso? Prima, prima, rei, rei, prima, prima, rei, rei. Basicamente é o seguinte, pessoal. Eu tenho criminosos que são primários e eu tenho criminosos que são reincidentes. Aí depois eu tenho primários com outras características e também vou ter aqui os reincidentes. E eu tenho quem tem a participação em milícia ou até mesmo aí comando de organização criminosa. E a gente continua preenchendo a nossa tabela. Você vai colocar aqui, ó, SV e depois CV. Como é que funciona isso aqui, ó? O cara que é primário em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa tem que cumprir uma determinada porcentagem de pena. O cara que é primário em crime com violência ou grave ameaça à pessoa tem que cumprir uma determinada porcentagem de pena. E o cara que é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa é outro tipo de porcentagem. E o cara que é reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa já vai ser outro tipo de porcentagem. Agora eu tenho um cara que é primário em CH. Max, o que é prima CH? É o cara que é primário em crime hediondo. E eu tenho um cara que é primário em CH com RM. Max, o que é isso? É o cara que é primário em crime hediondo com resultado morte. E eu tenho quem tem participação em milícia, ou até mesmo comando de organização criminosa. E eu tenho quem é reincidente em crime hediondo. E eu tenho quem é reincidente em crime hediondo, ó, reincidente em crime hediondo com resultado morte. Então é essa tabela que a gente tem. Agora vamos para o que interessa, que é a questão aqui das porcentagens. Primeiro de tudo, grava esse número. Bota aqui, ó, 16% e aqui embaixo 25%. Max, o que é isso? Grava, olha só. Primário, em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele vai progredir quando cumprir 16% da pena. E o cara que é primário em crime com violência ou grave ameaça à pessoa vai cumprir depois de 25% da pena. Beleza. Agora, quando chegamos aqui na segunda parte, você vai imaginar que desse 25 aqui eu vou tirar 5. Por quê? Eu vou botar 20%. Max, você tirou isso aí da onde? Eu vou tirar da minha cabeça simplesmente por cálculo ficar mais fácil. Porque a partir daqui eu vou só acrescentar 10 e 10. Ó. Olha só, 20%, aqui vai ser 30%. Aqui vai ser 40%, aqui vai ser 50%, e aqui em participação em milícia ou comando de Orcrim, eu repito 50%, ó. E aqui em reincidente em crime hediondo, eu coloco 60%, que acrescenta mais 10%, e depois reincidente em crime hediondo com resultado morte, 70%. Pronto, está feita a nossa tabela. Qualquer pergunta que a questão vier trazer, você vai ter a solução. Qual é a porcentagem para o reincidente em crime sem violência ou grave ameaça? 20%. Porcentagem do reincidente em crime com violência ou grave ameaça? 30%. 40% para o primário em crime hediondo? Tudo você tem aqui nessa tabela. Então já grava e aprega aí na parede. Agora vamos lá para a questão para ver se ela realmente funciona. Bora lá. A. 70% da pena, ó, 70% da pena. Se o apenado for reincidente, ó, reincidente, na prática de crime hediondo ou equiparado, ó, 70% CH. Bora ver, ó, 70%. Pessoal, 70% em crime hediondo ou reincidente em crime hediondo ou equiparado? Errado, ó. 70% é reincidente em crime hediondo com resultado morte. Com resultado morte. Se aqui não tem o resultado morte, então está errado. Volta aqui. A está errada. B, 40%, ó. Olha só o que foi que a B falou. Olha só, A está errada, né? O que foi que a B falou. 40%, ó. 40% da pena. Se o apenado for reincidente, ó. Reincidente em crime não hediondo, ó, em crime não hediondo, ou equiparado cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Bora ver aqui qual é o 40%, ó. 40% é o primário em crime hediondo, ó, prima CH, primário em crime hediondo. Então não é esse o nosso gabarito, até porque ele falou
que se o apenado for reincidente em crime não hediondo. Errado. C. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. Se for primário, vedado o livramento condicional. Gabarito, letra C. Por quê? Ele falou, ó, 50%. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo, ó, o equiparado, com resultado morte. CH com RM. Vamos ver se tem isso aqui. 50% primário em crime hediondo com resultado morte. Ó, 50% prima CH com RM. Com certeza, esse daqui é o nosso gabarito. Gabarito letra C, que a gente montou na nossa tabela. Bora ver aqui a D. 70% da pena, ó, se o apenado for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de ORCRIM. 70% de comando aqui de ORCRIM. Bora ver se esse aqui está na nossa tabela. Volta aqui. 70%, pessoal, não é o comando de ORCRIM. 70% é reincidente em crime hediondo com resultado morte. 50% é a participação ou comando de ORCRIM. Então, tá errada a D. Então, não é esse o nosso gabarito. Bora lá para a próxima questão. Ó, Ana, primária, mãe solo, de filhos gêmeos de 2 anos. Foi presa em flagrante em 21/6/2020, restando condenada a pena de 5 anos de reclusão por infração do artigo 33 e a pena de 2 anos de reclusão do 333 do CP, tendo sido fixado o regime semiaberto. Ana encontra-se cumprindo regularmente a pena imposta, sem qualquer falta disciplinar praticada e com bom comportamento carcerário. Para fins de progressão de regime, Ana deverá cumprir. Volta aqui, pessoal. Olha só. Que tipo de questão é essa que eu trouxe aqui, que é a questão de número 2? Questão que cai muito em provas de polícia penal. E você precisa entender o seguinte. Essa progressão de regime aqui que eu mencionei para você, isso daqui ó, é a regra. Isso daqui ó, é em regra. Por quê? Por que, Max, que isso aqui é em regra? Porque isso aqui vai ser aplicado na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Mas tem um caso onde eu não vou aplicar essa regra. Ou seja, é a exceção. É a chamada progressão especial. Eu vou ter aqui uma mãe, né? Ou até mesmo aqui uma gestante, e ela vai preencher uma série de requisitos. E para ela progredir regime, ela não vai seguir essas porcentagens. Ela vai ter que cumprir 1/8 da pena. Só que para ela cumprir 1/8 da pena, ela tem que preencher muitos outros requisitos. Como, por exemplo, ó, não integrar uma organização criminosa, não ter cometido um crime contra o seu filho e muitos outros requisitos, além de ter um bom comportamento. Então, não confunda. Uma coisa é eu ter a regra e outra coisa é eu ter a exceção. Volta aqui, ó. Olha só, quando ele fala aqui da mãe, simplesmente ele está falando que ela preenche os requisitos. Por quê? Porque se eu tenho uma mulher, se eu tenho aqui uma mulher gestante, se eu tenho aqui uma mulher gestante, que for ó, mãe responsável, mãe, ou até mesmo aqui uma mãe ó, responsável por criança, responsável aqui por criança, ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão são cumulativos e vão ser esses daqui, ó. Olha só. Não ter cometido crime. Não crime com violência. O crime não pode envolver violência ou grave ameaça aí à pessoa. Não ter cometido crime contra seu filho, ó. Não crime contra o filho. É outro requisito, ó, para ela poder ter a progressão especial. Outro requisito também, ó, é ser primária, ter bom comportamento, anota isso tudo, bom comportamento, tem que ter também um bom comportamento, e também tem que ter aqui, ó, não integrar organização criminosa, não integrar ORCRIM. Então, Max, uma mãe gestante ou responsável aí por criança, ou até mesmo aí pessoa deficiente, se ela preencher todos esses requisitos, ela tem que cumprir quanto da pena para poder progredir? 1/8. Se ela cumprir 1/8 da pena, ó, volta aqui para mim. Se ela cumprir 1/8 da pena, ela vai poder progredir de regime. Lógico, tem que ter um bom comportamento, tem que preencher esses requisitos. Veja que essa regra não se aplica a ela, e sim a regra de 1/8 da pena. É a chamada progressão especial, mas tem que preencher esses requisitos cumulativos. Então, volta aqui. Qual seria o nosso gabarito da nossa questão de número 2? Ó, Ana, primária, mãe solo, 2 filhos. Veja que preencheu todos os requisitos. Quanto é? 40% da pena? Errado. A gente não usa a regra geral. 40% da pena? Não, a gente não usa a regra geral.
3/5? Não. 1/8 da pena imposta. Gabarito, ó, letra D. Foi o que eu mencionei para vocês, ó. Preencheu os requisitos, não crime envolvendo violência ou grave ameaça, não crime contra o filho, seja primário, bom comportamento, não organização criminosa, compre 1/8, que é a chamada, ó, progressão especial. Aí, no caso, ela progride de regime. Gabarito da terceira questão, letra D. Da segunda questão, né, letra D. Bora agora para a questão de número 3. Quanto aos direitos dos presos em cada regime, de acordo com o Código Penal. Bora ver aqui qual que é o gabarito da nossa alternativa. A. O trabalho externo é inadmissível no regime fechado. E aí, certo ou errado? De cara, essa alternativa A já encontra-se errada. Por quê? Bota aqui. Olha só, pessoal. Eu tenho um chamado trabalho nas unidades prisionais do estado do Ceará, né, e de todo o Brasil, porque regulamenta aí a lei de execução penal. Max, para que serve o trabalho nas unidades prisionais? Ele funciona como um meio de ressocialização. Então, Max, o preso trabalha? Trabalha. O preso trabalha na prática, por exemplo, entregando alimentação a outros presos. Para você que não sabe, nas unidades prisionais do estado do Ceará, a alimentação é fornecida por uma empresa terceirizada. Então o preso vai lá, pega as quentinhas, coloca lá em um carrinho e sai entregando aos demais presos. Isso daí é um trabalho que existe dentro das unidades prisionais. Capinar, o preso capina? Capina. Fica um monte de mato lá perto da muralha, né? Perto das unidades prisionais. O preso vai lá e sai capinando tudo. O preso faz limpeza. O preso faz obras dentro das unidades prisionais. Então o trabalho, de fato, ele existe. E você tem que saber a diferença entre os trabalhos aqui dentro da unidade e fora da unidade. Porque eu tenho um trabalho interno e eu tenho um trabalho externo. O que é o trabalho interno, Max? É o trabalho que é realizado dentro das unidades prisionais. Imagina aí, o preso está fazendo uma obra, está capinando, está fazendo alguma coisa. Trabalho interno, intramuros. Agora, o trabalho externo é o trabalho realizado fora das unidades prisionais. E o trabalho, no que se refere à lei de execução penal, ele vai ter uma finalidade tanto educativa, como também uma finalidade produtiva. É um instrumento de ressocialização para que essas pessoas saiam das unidades prisionais melhor do que quando entraram. Olha só, e esse trabalho ele não vai ser sujeito a CLT. E a natureza do trabalho é qual, Max? A natureza é híbrida. Por que a natureza do trabalho é híbrida? Porque ela é tanto um dever da pessoa privada de liberdade, como também é um direito da pessoa privada de liberdade. E um ponto importante para você anotar também é que o trabalho, ele é obrigatório, ó, anota isso, ele é obrigatório para o preso condenado, aquele preso que teve a sua sentença definitiva transitada em julgado. Mas ele é facultativo para o preso provisório, ou até mesmo aí o preso político. E no que se refere ao preso provisório, se ele for trabalhar, será um trabalho interno e não um trabalho externo. Agora, ponto importante aí que também cai muito em prova. O trabalho ele não é gratuito. O trabalho ele não é uma forma de escravidão. O trabalho ele será remunerado. Mas qual é a remuneração que o preso recebe no seu trabalho? É uma remuneração não inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, se vier na sua questão dizendo que o trabalho é gratuito, que o trabalho é uma forma de escravidão, errado, errado. O trabalho tem uma finalidade educativa e produtiva e a sua remuneração não será inferior a 3/4 do salário mínimo. Pontos importantes aí sobre o trabalho. Outra coisa, o preso ele vai ganhar uma remissão pelo trabalho. Se o cara vai lá e trabalha segunda, terça e quarta, ele vai ganhar um dia de remissão de pena. Se ele trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai ganhar 1 ano de remissão de pena. Ou seja, a cada 3 dias trabalhados, ele vai ganhar o abatimento de 1 dia na remissão da sua pena. Então veja como o trabalho funciona como um mecanismo de ressocialização. Então ele vai tanto receber uma remuneração não inferior a 3/4 do salário mínimo, como também vai ter um abatimento na sua pena no que se refere à remissão de pena. Então é isso, e vamos ver aqui o que é que a questão pede. Olha só. O trabalho externo é inadmissível no regime fechado. Errado, pessoal. Até mesmo aí de acordo com o Código Penal, né, o trabalho externo ele é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. Observação importante, ó. Observação. E anote isso daqui, ó. No que se refere ao trabalho externo, olha só, vou até anotar aqui, ó. Eu vou ter o trabalho. O trabalho do preso vai ser externo, externo, e o trabalho também vai ser interno, ou seja, dentro das unidades prisionais e também fora das unidades prisionais. O trabalho
externo pode ser aqui em serviços ou obras públicas e pode ser fornecido aqui ao preso em regime fechado. Só que o trabalho externo também pode ser aqui ao preso em regime semi-aberto. Agora o ponto que cai em prova, que você precisa anotar. Olha só. Ao preso em regime fechado, ele tem que ter um requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena. Agora, o preso em regime semiaberto não precisa, dispensa o cumprimento. Como assim, Max? Volta aqui para mim. Trabalho externo, isso daqui cai em prova. O preso em regime fechado, para ser direcionado ao trabalho externo, tem que cumprir 1/6 da pena. Preso em regime semiaberto, dispensa desse cumprimento de pena. Então, grava essa diferença aí, que isso daí é um conhecimento que vai te ajudar a matar muitas questões. Volta aqui para a questão, que agora a gente vai continuar falando do trabalho. Então, o trabalho externo ele é admissível, sim, para o preso em regime fechado. Vê, o trabalho externo, né, é admissível no regime semiaberto, mas não há frequência em cursos supletivos ou profissionalizantes. Errado. O trabalho externo é admissível, bem como também a frequência, né, em cursos e supletivos, né, profissionalizantes. C. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantido os benefícios da Previdência Social. Correto. Como eu falei, é uma remuneração não inferior a 3/4 do salário mínimo. Não inferior a 3/4 do salário mínimo, beleza? D, bora ver aqui porque a D está errada. O trabalho do preso é admissível no regime aberto, gozando o preso de dias de folga em liberdade. Errado, pessoal. Ele vai permanecer recolhido no período noturno e nos dias de folga. E a E, bora ver qual é o erro. O trabalho dentro dos estabelecimentos prisionais é permitido em todos os regimes, sendo facultativa a remuneração. Errado. A remuneração ela é cedida ao preso e é uma remuneração não inferior a 3/4 do salário mínimo. Grave isso daí. Quarta questão. Bora ver aqui qual é o entendimento da quarta questão. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou estudo parte do tempo de execução da pena. Sobre esse tema e conforme a lei de execução penal, assinale a alternativa incorreta. Volta aqui, ó. Volta aqui para mim. Max, o que é isso? Remissão de pena. Remissão nada mais é do que um abatimento na pena. O cara vai fazer uma leitura, o cara vai estudar, o cara vai trabalhar e vai ter abatimento na sua pena. Olha só que interessante. Se o preso trabalhar 3 dias, ele vai abater 1 dia na sua pena. Se o preso estudar 12 horas, a cada 12 horas que ele vai estudar, vai abater 1 dia na sua pena. Lógico que essas 12 horas ele não pode estudar as 12 horas seguidas. Não pode nenhum concurseiro para estudar 12 horas por dia. Essas 12 horas serão fracionadas. Mas a cada 12 horas que ele estudar, também vai ter abatimento na sua pena. Também lembrando que vai ter a remissão pela leitura. Somando isso tudo, esse preso aí vai ter vários dias de abatimento e assim, né, encurtando a sua vida dentro das unidades prisionais e favorecendo, de certa forma, a ressocialização. Então, isso é a remissão de pena. Pode ser por leitura, pode ser por estudo e também pode ser através do trabalho. Volta aqui. Então, ele vai querer, ó, através da remissão, né, ele quer a incorreta. Bora ver. A. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Correto. Volta aqui. Deixa eu explicar isso daqui, ó. A cada 3 dias que o preso trabalhar, vai abater 1 dia na sua pena. Então, imagine que o preso trabalha em uma cozinha de uma unidade prisional. Ele trabalha com várias facas. E ele acaba cortando o seu dedo sem querer. O fato dele ter cortado o seu dedo sem querer vai deixá-lo impossibilitado para o trabalho. E o fato dele estar impossibilitado para o trabalho, ele mesmo assim vai continuar recebendo a sua remissão. Mesmo ele não fazendo nada, a cada 3 dias de trabalho que era para ele estar trabalhando, mas ele não está porque ele está acamado, a cada 3 dias de trabalho vai abater 1 dia na sua pena. Por mais que ele não esteja trabalhando, até porque ele está licenciado, uma licença médica, acabou se acidentando no trabalho. Então, se ele se acidentou, continua recebendo aí o benefício da remissão. Basicamente, foi isso que falou a alternativa A e ela encontra-se correta. Volta aqui. Então, um preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. B. O tempo a remir
em função das horas de estudo, será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificado por órgão competente do sistema de educação. Com certeza. Olha só, ponto interessante. Isso daqui, pessoal, é para dar, de uma certa forma, aí, uma motivação, né, para aquelas pessoas que estão privadas nas unidades prisionais procurarem um ensino fundamental, um médio ou até mesmo um superior. Porque conseguindo o certificado, vai ganhar aqui no caso, né, será acrescido 1/3 no caso aí da conclusão desses certificados, fundamental ou até mesmo médio. Então serve de motivação para as pessoas que estão na unidade prisional procurar esses certificados. Ponto interessante também sobre a remissão. Volta aqui. C. Os benefícios e regras da remissão também se aplicam às hipóteses de prisão cautelar. Se aplicam sim, também se aplicam à prisão cautelar. Bora ver a D. A contagem de tempo para a remissão é de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência. Ó, 1 dia de pena, de 1 dia, né, de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas no mínimo em 3 dias. E 1 dia de pena a cada 5 dias de trabalho. E aí, pessoal? Essa alternativa D está certa ou está errada? Está certa ou está errada? Completamente errada. Olha só, escreve isso daqui para você levar para a sua prova. Quando eu falar de remissão, você precisa levar esse cálculo. Max, a remissão é como? Ela pode ser pelo trabalho, ela pode ser pelo trabalho, ela pode ser pelo estudo, ou também ela pode ser aqui pela leitura. Max, como é a remissão pelo trabalho? Para que eu anote, olha só. A remissão pelo trabalho é o seguinte: 3 dias de trabalho, 3 dias de trabalho equivale, ó, a 1 dia de pena. Equivale a 1 dia de pena. Max, e no estudo? Como é que funciona no estudo? No estudo também é muito simples, ó. 12 horas de estudo é igual a 1 dia de pena. Mas lógico que o preso não vai ter só 12 horas de estudo, ele vai ter várias horas de estudo. Lembrando que essas 12 horas de estudo são divididas no mínimo em 3 dias. Olha só, volta aqui. O preso, ele não é concurseiro, ele não é você para estudar 12 horas por dia. Tem que ser dividido no mínimo em 3 períodos. Ele pode estudar, por exemplo, 4 horas na segunda-feira, 4 horas na terça-feira, 4 horas na quarta-feira. Ou até mesmo aí, 3 horas na segunda, 3 horas na terça, 3 horas na quarta e 3 horas na quinta-feira. Tem que ter essa divisão, até porque ele não é nenhum concurseiro maluco de estudar 12 horas por dia, beleza? E a leitura? Max, como é que funciona a leitura? Olha só. A leitura é muito simples. Vai ser um livro por vez, né? Vai ser um livro aqui por vez. Você vai ter possibilidade de 12 livros ao ano. Possibilidade de 12 livros ao ano, né? E a cada remissão da leitura, né? Vai ser aqui, de cada livro, vai ser 4 dias. A cada livro, né, aprovado, vai ser 4 dias. Então, vai totalizar quanto, Max? Vai totalizar, ó, vou até botar aqui de outra cor, 48 dias de remissão por ano. Dias ao ano. Por quê? Porque pode 12 livros ao ano. Cada livro aqui, né, vai totalizar 4 dias de remissão de pena. Ele vai fazer aqui, no caso, né, a participação voluntária e também aqui vai fazer o resumo do livro. Então, isso daqui é o que eu chamo de remissão de pena, abatimento. Gabarito aqui, portanto, né, só poderia ser a nossa letra D. E olha só, por que aqui não é a E? Ó, em caso de falta grave, o juiz pode revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração. Gabarito não é a E porque também está correta. Volta aqui. Max, o que é isso daí? Ó? Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. Olha só, quando o preso ele está cometendo um crime e ele é encaminhado a uma unidade prisional, quando ele chega na unidade prisional, ele é informado da seguinte situação. Preso, você tem deveres, você tem direitos. Se você descumprir um dever, você pode estar praticando uma infração disciplinar de natureza leve, de natureza média ou de natureza grave. Se você praticar uma transgressão disciplinar de natureza grave, você pode perder vários benefícios prisionais. Dentre eles, você pode perder aqui, pode revogar, né, até 1/3 do tempo remido, se o juiz autorizar. E se o preso praticar uma falta grave, ele também vai receber uma punição. Tem vários tipos de punições que podem ser aplicadas ao preso. A mais comum e a mais conhecida aí por todos, né, mesmo quem não estuda LEP, com certeza é o corte de visita.
de visita. Se o preso praticar uma falta grave, ele pode perder a sua visita, né, pelo período de 30 dias. Max, o que seria uma falta grave? Muito simples. O preso foi lá, pegou uma colher, pegou lá uma enxada, pegou um martelo e começou a cavar um túnel dentro da cela. Tentar fugir é considerado uma falta grave. O preso pegou uma faca e tacou no pescoço do seu companheiro de cela. Ferir alguém ali, no caso do seu companheiro, também é considerado aí uma falta grave. Se ele desrespeitar um policial penal, considerado falta grave. Se ele incitar, subverter a ordem ou a disciplina, também é considerado aí uma falta grave. Se ele tiver com drogas dentro da cela, se ele estiver portando aí aparelho telefônico celular, falta grave. Várias situações ele pode ser enquadrado em uma falta grave. Se tiver uma faca dentro da cela, falta grave. E essa falta grave implica aí em perder vários benefícios prisionais. Dentre eles, né, eu tenho aqui a remissão, só que eu também tenho vários outros. Eu tenho a saída temporária também, que pode ser aqui, de certa forma, prejudicada a essa pessoa privada de liberdade. Eu tenho aqui a progressão de regime, que também pode ser prejudicada e não mais cedida a essa pessoa privada de liberdade. Então, basicamente, a falta grave, ela vai atrapalhar, de certa forma, a vida dentro da unidade prisional. E já já a gente vai estudar aqui um pouco mais sobre a falta grave, mas já grava isso daí, beleza? Então, o gabarito só seria a nossa letra D, que é a errada. Bora lá. Bora. Quinta questão. Nos termos da LEP, a saída temporária para visita poderá ser concedida. Bora ver aqui, ó. Volta aqui para mim. Max, o que é essa saída temporária? Outro tema batido de lei de execução penal, que você não pode ir para a prova sem saber o tema, né, da saída temporária. Acabou de chegar aqui o Isaac vibrando no direito constitucional. Isaac, já eu passo o bastão para você, beleza? já eu passo o bastão para você. Tenha um pouco de paciência. Olha só, pessoal. Autorização de saída, tema batido de lei de execução penal. Você não pode ir para a prova sem saber isso daqui, porque com certeza vai estar lá no dia da sua prova. Bizu bem rápido, para você que já sabe, né, vai revisar, e para você que não sabe, vai aprender. Autorização de saída. Max, o que é uma autorização de saída? O nome já diz tudo. A pessoa privada de liberdade vai ser autorizada a sair de um estabelecimento prisional. Eu tenho duas hipóteses em que isso pode acontecer. Eu tenho a permissão de saída, e eu tenho uma chamada aqui também, saída temporária. Max, qual é a diferença? A diferença gigantesca que você não pode confundir. Beleza. Primeira coisa que eu vou precisar passar para vocês. O bizu para não errar nenhuma. Falou de permissão de saída, lembra do PPDF. Falou do saída temporária, lembra do VEA. Falou de saída temporária, lembra do VEA. Max, que diabo é isso? PDF e VEA. Permissão de saída. P de permissão. D de doença grave, né? D de doença. E F de falecimento. F de falecimento. Max, e o que é esse VEA? V de visita à família. O E de educação. E o A de atividade, retorno ao convívio social. Max, que diabo é isso? Eu não estou entendendo nada. Vai entender agora, olha só. Permissão de saída. Quando é que o preso vai ser permitido sair do estabelecimento prisional? Quando se tratar de doença grave, ou até mesmo aqui falecimento de um cônjuge, companheiro, ascendente, descendente. Max, qual é a situação da permissão de saída? Imagina você, está no plantão, em uma unidade prisional, no ano novo, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem nada, e o preso está acometido aí de uma doença, ele está passando mal, o preso está quase morrendo. O que é que vai acontecer? Você vai pegar o preso, vai colocar ele dentro da viatura e vai levar ele para o hospital mais próximo. Quem é que vai autorizar essa saída? Essa permissão de saída do preso é o diretor do estabelecimento prisional. É o diretor que está lá todos os dias e sabe o que é que está acontecendo.
O preso vai sair da unidade prisional mediante uma permissão de saída para tratar aí da sua saúde, até porque ele está quase morrendo e ele precisa ser atendido com urgência. Imagina aí um ano novo, por exemplo. Agora, aqui, quem autoriza é o diretor. É o diretor. E aqui, ó, eu tenho que se aplica, né, ao preso em regime fechado, o preso em regime semiaberto, ou até mesmo aqui ao preso provisório. E um ponto importante é que aqui é mediante, ó, vigilância direta, né? Aqui é mediante escolta, e aqui também é sobre o tempo necessário. Vai ter uma duração necessária. E é o preso em regime fechado, semiaberto, e até mesmo aí o preso em regime, ó, fechado, semiaberto, e até mesmo aqui o preso provisório. Então, grava. Diretor, aqui tem uma vigilância, tem uma escolta, e há o preso em regime fechado, semiaberto ou até mesmo provisório. Aqui é quando o preso está morrendo, está passando mal, ou até mesmo aí um familiar cometido de doença grave, e também a questão do falecimento. Imagina que teve o pai da pessoa privada de liberdade que morreu, e o preso quer ir ao sepultamento. Pode ir, tem a possibilidade de ir. Coloca um colete na pessoa privada de liberdade e leva ele até o sepultamento do seu pai, ou até mesmo aí da sua mãe. Bizu, aqui é o diretor, aqui não tem competência jurisdicional. Agora, na saída temporária, é para visitar a família, é para educação, ou até mesmo aqui a atividade de retorno ao convívio social. Max, qual é a diferença dos dois? Basicamente, pessoal, aqui na permissão de saída, o preso é indisciplinado, ou até mesmo aqui é um preso de bom comportamento, tanto faz, vai ser cedido a ele. Agora, aqui na saída temporária, é somente se o preso preencher os requisitos. Aqui tem que ser um preso disciplinado. Aqui o preso vai sair, é uma coisa boa para ele. Ele vai sair para poder visitar a família dele. Imagina aí, ó, o saidão na Páscoa, o saidão de Dia das Mães, um saidão de Natal. Vai sair para visitar a sua família. Ou até mesmo aqui para fazer um ensino profissionalizante, no que se refere à educação. Ou até mesmo atividade de retorno ao convívio social. Ou seja, o preso vai para o casamento de sua filha. Ou até mesmo aí para um evento importante na sua vida. É uma atividade de retorno do convívio social. Aqui, quem vai autorizar é o juiz, ou seja, é uma competência jurisdicional. E aqui não vai ser a todos os presos, vai ser o preso em regime semi-aberto. Semi-aberto. Aqui ele tem que preencher requisitos. Além de ele ter um bom comportamento, ele tem que preencher, ó, 1/6 da pena se for primário, ou seja, o cara é primário, tem que preencher 1/6 da pena. Ou até mesmo aqui, 1/4, se for reincidente. Esse daqui é o requisito objetivo. Além de ele também, né, ter que ter o requisito subjetivo, no que se refere ao bom comportamento. Agora, a questão dos prazos, com certeza é o que mais cai em se tratando aqui da saída temporária. Max, como é que funciona os prazos? Olha só, o prazo, o preso ele vai poder sair 5 vezes ao ano. Max, então o preso pode sair 5 vezes ao ano. Imagina isso, saiu na Páscoa, saiu no Natal, saiu no Dia das Mães, 5 vezes ao ano. Qual é o tempo máximo que ele pode ficar fora em cada saída? Tempo máximo de 7 dias. Máximo de 7 dias. Max, e qual é o intervalo entre uma saída e outra? O intervalo entre uma saída e outra será um intervalo de 45 dias. Agora imagina a seguinte situação. O preso pode sair 5 vezes ao ano. 7 dias no máximo. Mas imagina que ele não aproveita esses 7 dias. Imagina que em uma saída ele fica 2 dias, na outra saída ele fica 3, na outra ele fica 1, na outra ele fica 2. E eu tenho outro preso que sempre aproveitou ao máximo. Esse preso que sempre ficou no máximo, ele vai sempre ter mais dias lá fora do que esse que não aproveitou os 7 dias ao máximo. Então, o que foi que a jurisprudência fez para poder solucionar esse problema? Olha só, o preso ele pode sair mais de 5 vezes ao ano, desde que não ultrapasse o limite de 35 dias ao ano. Então, resumindo, o preso sai 5 vezes ao ano, mas esses 5 vezes ao ano pode ser ultrapassado, desde que não ultrapasse, né, o limite de 35 dias ao ano de saídas. Então, basicamente, aqui é para igualar aquela pessoa que aproveitou os 7 dias ao máximo e aquela que não aproveitou os 7 dias ao máximo. E um ponto também muito importante da saída temporária é que se o cara cometeu crime hediondo com resultado morte, não vai se aplicar a saída temporária, beleza? Fechado esse raciocínio, anota aí, ó, anota.
E agora, bora aqui para a questão. A saída temporária. Saída temporária. A. Por prazo não superior a 10 dias a cada benefício. Errado. Por prazo não superior a 7. B. Até 5 vezes, desde que respeitado o limite máximo de 35 dias durante o ano. Com certeza, gabarito aqui, letra B. Volta aqui, ó. Foi o que eu falei? Até 5 vezes ao ano, ó. Desde que respeitado o limite de 35 dias ao ano. Gabarito, letra B. C. Até 5 vezes, desde que respeitado o limite de 50 dias durante o ano. Não, não é 50, é 35. D. Aos condenados por crime hediondo, cujo resultado tenha sido morte em cumprimento de regime semiaberto, desde que submetido a exame criminológico. Errado. Volta aqui, ó. Foi o que eu falei? Na saída temporária, se o cara cometeu CH com RM, ou seja, crime hediondo com resultado morte, não se aplica a saída temporária. E a E. Aos presos em regime semiaberto, sem vigilância direta, desde que utilizada a monitoração eletrônica. Errado, pessoal. Apesar de não ter a vigilância direta, só vai usar a monitoração eletrônica se tiver a autorização judicial, beleza? Bora ver agora a de número 6. A permissão de saída, ó, tema também da nossa aula. A. É cabível apenas para os condenados que cumprem a pena em regime semiaberto? Errado. Volta aqui. Foi o que eu falei, ó. Permissão de saída é para o fechado, o semiaberto ou até mesmo aí o preso provisório. B. É concedido por ato motivado do juiz da execução penal ouvido o MP e a administração penitenciária. Errado. Permissão de saída é pelo diretor. C. É condicionada ao cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 se for reincidente. Errado. Esses requisitos é para a saída temporária. E a D. Poderá ser concedida em caso de visita à família por prazo não superior a 7 dias. Errado. Isso daqui também é saída temporária. Não confundam os dois. E a E. Poderá ser concedida em caso de falecimento ou doença grave do companheiro ou irmão. Gabarito letra E. Falou de doença, lembra da permissão de saída. Questão aqui de número 7. Bora ver. Ó. A assinale alternativa que corretamente contempla sanções disciplinares admitidas pela Lei 7.210/84. Sanções disciplinares. Volta aqui para mim. Marcos, o que são sanções disciplinares? Olha só, sanções disciplinares são punições que podem ser aplicadas aqui à pessoa privada de liberdade. Então, o cara está dentro de uma unidade, ele praticou uma transgressão, uma falta grave, e vai ser aplicada uma sanção, uma punição a ele. Como é que funciona? Vem cá. Olha só. Quando eu falar aqui de sanção, eu tenho aqui um bizu, para você levar para a sua prova. Olha só, sanção. Marcos, qual é o bizu da sanção? É o bizu do ARIS RDD. ARIS RDD. Mas para você entender como é que aplica a sanção, você precisa entender o nível de aplicabilidade de cada uma, porque eu tenho as faltas leves, as médias e as graves. Então você entenda que eu tenho uma falta leve, e também tenho aqui a falta média, que é totalmente diferente da falta grave. Então, isso daqui você já entenda bem a diferença. A leve e a média, elas estão na portaria 1220, mas você não estude ela, porque ela está completamente desatualizada. Lá só serve mesmo para extrair essas faltas leves e médias. E as graves, né, estão previstas aí na Lei de Execução Penal. Aí você vai e bota aqui o bizu, ó. ARIS, RDD. Max, que diabo é ARIS RDD? São as faltas que são aplicadas na Lei de Execução Penal. São as faltas que podem ser aplicadas, né, ao preso. Como é que funciona, Max, esse ARIS RDD? A de advertência. R de repreensão. I de isolamento na própria cela. S de suspensão de direitos. E RDD de regime disciplinar diferenciado. Então, as leves e as médias, eu aplico a advertência e a repreensão. E na grave, ó, isolamento na própria cela, suspensão ou restrição de direitos e o RDD. Isolamento na própria cela não pode ser superior a 30 dias. Suspensão ou restrição de direitos também não pode ser superior a 30 dias. Max, quem é que vai aplicar o RDD? O RDD é uma competência jurisdicional.
quem vai aplicar é o juiz. Max, quem é que aplica aqui essas demais? É o diretor. Diretor. É o diretor da unidade prisional. Agora um ponto, só puxando aqui um gancho para poder finalizar o nosso raciocínio de vez por todas. Suspensão ou restrição de direitos. Max, quais direitos podem ser suspensos ou restringidos? Aí você já emenda o outro bizu. É o bizu do convite. Bota aqui, ó. Convite. Max, por que suspensão ou restrição de direitos? Eu vou lembrar do convite. Porque os direitos que podem ser suspensos ou até mesmo restringidos é correspondência por escrito, visita e proporcionalidade na distribuição do tempo. Esses 3 direitos podem ser suspensos ou restringidos. Por isso que quando o preso pratica uma falta grave, ele esfaqueia o outro preso, ele tenta fugir, pode ser aplicada aqui a suspensão da visita a ele, porque a visita é um direito que pode ser suspenso ou restringido, no caso de falta grave, pelo prazo máximo aí de 30 dias. E é suspenso ou restringido pelo diretor, até porque juiz é apenas aqui no caso do RDD. Beleza? Então bora aqui para a questão. Questão número 7, ó. A alternativa que corretamente contempla sanções disciplinares. Ó, repreensão. Incomunidade absoluta do preso. Errado. Não existe isso. B. Incomunicabilidade absoluta do preso. Isso aqui também não existe. C. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuem alojamento coletivo. Repreensão. Incomunicabilidade do preso. Não. Também não existe. E a D, ó, advertência verbal, é só lembrar do A, RIS, R, D, D. Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado, que possui alojamento coletivo. Gabarito, letra D. Esses aqui são os nossos, né, pelo menos aqui algumas das infrações que podem ser aplicadas ao preso. Por que não é a E? Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos e incomunicabilidade absoluta? Errado. Lembra do ARIS e RDD, que são as sanções que podem ser aplicadas ao preso. Bora lá agora para a nossa questão de número 8. Ó, segundo o entendimento que prevalece na jurisprudência, o reconhecimento judicial da prática de natureza grave gera o seguinte efeito em relação à contagem do estágio da progressão de regime e do livramento condicional. A. Interrompe a contagem do estágio da progressão de regime e do livramento condicional. Errado, pessoal, errado. Olha só. Falta grave. É bem rapidão aqui para você entender, né? E para você que não sabe entender e para você que já sabe revisar e nunca mais errar questões desse tipo. Anota que agora eu vou apagar. Max, quer dizer que a falta grave, ela traz reflexos na execução da pena? Positivo, com certeza ela traz reflexos. E uma dessas questões aí agora que eu trouxe, é uma das que mais cai em prova, caiu até na Polícia Penal do DF, e você não vai errar quando cair na Polícia Penal do Estado do Ceará. É um tema batido da ALEP, e com esse entendimento que eu vou passar para você, você vai acertar. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a falta grave, ela vai ter aqui dois entendimentos, né, referente aqui a dois temas diferentes. Eu vou ter aqui a progressão de regime, e eu vou ter bem aqui, ó, o livramento condicional. Livramento condicional. Max, o que é a progressão de regime? Progressão de regime, ó, volta aqui a câmera, ó. Progressão de regime, como é que funciona? O cara tá lá no regime fechado, aí você já viu aquela historinha, o cara tem um bom comportamento, vai progredir para onde? Para o regime semiaberto. Beleza, Max. O cara tem que ter o tempo de cumprimento de pena e ele tem que ter também aqui, no caso, né, uma boa conduta. Imagina que ele não tem uma boa conduta e pratica uma falta grave. Imagina que ele está bem perto aqui de progredir de regime e pratica uma falta grave. Sabe o que é que vai acontecer? Vai reiniciar a contagem para que tenha aqui a progressão de regime. Então, na prática, o preso está lá em regime fechado, está todo felizão, está estudando, está trabalhando, aí tem uma fuga e ele se mete no meio da fuga e tenta fugir, só que ele é recapturado. O fato dele tentar fugir, ele praticou uma falta grave. E se ele estava perto de progredir de regime, ele se lascou.
se lascou, porque vai reiniciar a contagem em cima aí da pena base que restava. Ele se lascou, porque vai demorar mais tempo para ele progredir de regime. Então, basicamente, a falta grave, ela interrompe o prazo para obter a progressão. Ela interrompe. E aqui eu estou falando do requisito objetivo, que é o tempo de cumprimento de pena. Agora, é totalmente diferente, ó, do livramento condicional. Bota aqui para mim, ó. Livramento condicional. Primeiro de tudo, o que é o livramento condicional? É a antecipação do fim do cumprimento da pena. Então eu tenho aqui um cara que foi preso no ano de 2000 e ele iria sair no ano de 2010. Tá aqui, ó, ano de 2000 e ele iria sair no ano de 2010. Tá aqui, ó, a linha cronológica. Marcos, o cara foi preso bem aqui. Ele ia sair no ano de 2010, então ele estava lá cumprindo a sua pena, ó. Cumprindo. Só que chegou aqui bem no bendito ano, que é o ano 2007. No ano de 2007, ele foi agraciado com um instituto chamado livramento condicional. O que é isso? É a antecipação do fim do cumprimento da pena. Se era para ele sair bem aqui, eu vou antecipar e vou liberar ele bem aqui. Só que durante esse período, ó, ele vai sair em 2007, para ele estar preso. Não vai estar mais preso, vai sair em 2007. De 2007 até 2010, ele vai ficar sujeito a várias obrigações legais. Não pode sair para bar, não pode arranjar confusão no meio da rua, tem que seguir todas as regras. Então eu vou antecipar o fim do cumprimento da pena. Isso daqui não é do nada. Ele vai ter que merecer isso, ele vai ter que ter um bom comportamento, vai ter que preencher requisitos. Agora, olha só. Imagina que ele está perto de obter aqui o livramento condicional. E ele vai lá e pratica uma falta grave. Praticou uma falta grave. O fato dele ter praticado uma falta grave não vai interromper o tempo que ele tem para poder ter o livramento condicional. Então, basicamente, ó, o livramento condicional, a falta grave, não interrompe. Não interrompe. Como assim, Max? O cara estava quase chegando para ter o livramento condicional. Praticou uma falta grave. Então não vai interromper o prazo, então nada vai acontecer com ele errado. Ele não vai ter o livramento condicional, porque para ter o livramento condicional tem que ter um bom comportamento. A única coisa que está barreirando ele de ter o livramento condicional é porque ele não tem um comportamento adequado. Mas assim que ele readquirir o comportamento adequado, ele vai obter o livramento condicional, porque a falta grave não interrompe o prazo. Ou seja, o prazo que ele já tinha cumprido para conseguir esse benefício já está ok. A única coisa que impediu ele foi a questão da falta grave, e assim que ele readquirir o bom comportamento, ele vai ter o seu livramento condicional. Max, e quando é que ele vai readquirir um novo bom comportamento? Um ano aí após, né, a prática da conduta. Então, se ele estava bem aqui, estava perto de cometer, de ganhar, né, o livramento, e cometeu uma falta grave, nesse caso, um ano após, quando ele readquirir o bom comportamento, ele vai poder sair do livramento condicional, porque a falta grave não interrompe o prazo para obter o livramento, mas ela interrompe o prazo para obter a progressão de regime. Max, eu já entendi tudo isso que você me passou. Agora me passa um bizu para me salvar na prova. Eu passo. Olha só. Falta grave. Falta grave. Falta grave. Não interrompe. Não interrompe. Não interrompe. O LIC. Max, o que é isso? Falta grave não interrompe o LIC. Falta grave não interrompe o requisito objetivo para você ter o livramento condicional, o induto e a comutação de pena. Se de tudo isso que eu falei você não quiser gravar nada, grava só isso daqui que você vai matar a questão. A falta grave não interrompe o LIC, não interrompe o requisito objetivo para ter o livramento, o induto e a comutação de pena. Quer ver como você mata a questão com esse bizu? Olha só. Bota aqui. Falta grave, ó. Falta grave. Falta grave. Não interrompe o livramento, o induto e comutação de pena. Bora ver se a gente mata a questão. Olha só. A. Interrompe a contagem da progressão de regime? Errado. A falta grave ela não interrompe o livramento, o induto e a comutação de pena. B. Não interrompe a contagem dos estágios da progressão de regime? Errado. Errado. Ela interrompe sim. C. Interrompe a contagem do estágio da progressão de regime, porém, não a do livramento condicional. Gabarito letra C. Ou seja, ela interrompe a contagem do estágio da progressão, mas a falta grave não interrompe o LIC. Livramento, induto e comutação de pena.
D. Não interrompe a contagem do estágio da progressão? Errado. Interrompe sim a progressão. Beleza? Então esse aí foi o gabarito da oitava questão, letra C. Bora agora para a questão de número 9. Questão de número 9, né? Que é questão de conhecimentos específicos do cargo de policial penal do Estado do Ceará. Pela gravidade, ó, as transgressões disciplinares classificam-se em... Marque a incorreta. Volta aqui para mim. Olha só. Você acabou de ver comigo que o policial penal, né, vai advertir ao preso que ele tem deveres a serem cumpridos e o preso pode praticar uma transgressão disciplinar de natureza leve, média ou até mesmo uma grave. Agora, em se tratando de conhecimentos específicos da Polícia Penal do Estado do Ceará, eu tenho a Lei Complementar 258 de 2021, que versa aqui sobre deveres, sobre posturas que o policial penal deve ter. E se o policial penal do Estado do Ceará descumprir algum dever, ele pode estar praticando uma transgressão disciplinar. Então, olha só o cenário. O preso pode praticar uma transgressão leve, média ou grave. Agora, o policial penal do Estado do Ceará pode estar praticando uma transgressão de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Max, como é que é dividido esses graus? Depende de que conduta que eu estou falando. Se for uma conduta relacionada à rotina prisional, pode ser de primeiro ou de segundo grau. Agora, se for conduta mais gravosa, pode ser de terceiro ou até mesmo de quarto grau. Imaginei que o policial penal, de forma criminosa, tortura uma pessoa privada de liberdade. Transgressão aí de quarto grau. Então, as de quarto grau são as mais gravosas. Então, volta aqui. O que a gente tem, ó? A gente tem que o policial penal deve cumprir o dever. Ó, volta aqui para o slide. O policial penal deve cumprir um dever. Max, e se ele descumprir esse dever, ó, ele não está nem aí para o dever, ele pode praticar uma transgressão de primeiro grau, também pode ser de segundo grau, terceiro grau ou quarto grau. Quem é que vai determinar o grau? É a legislação, depende de que conduta estamos falando. Depois de praticar aqui uma transgressão, eu vou ter aqui a apuração da responsabilidade. A apuração da responsabilidade. Depois de apurar a responsabilidade do policial penal, eu vou ter aqui uma sanção aplicada a ele, ou seja, eu vou ter uma punição aplicada ao policial penal do Estado do Ceará. Max, qual é a punição que posso aplicar ao policial penal? Eu vou ter aqui, ó, repreensão, que pode ser aplicada a você, né? Eu tenho aqui a suspensão, né, do seu vínculo, né? A suspensão. Eu posso ter aqui também a demissão. Eu tenho aqui a demissão. A bem do serviço público. E eu também tenho aqui a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Então, essas aqui são as formas de punição do policial penal do Estado do Ceará. Max, e como é que vai ser, né, essa apuração? Essa apuração, pessoal, pode ser mediante uma investigação, pode ser por meio aqui de uma sindicância, ou até mesmo aqui de um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. Lembrando aqui que o PAD, ele fica aqui a cargo da CGD, Controladoria Geral de Disciplina, e a investigação preliminar e a sindicância pode ser delegada pelo controlador, né? A CGD, né, pode delegar para a SAP, né, por ordem do controlador. Então, pode tramitar na SAP por autorização do controlador, mas o PAD é na CGD. Então, é esse cenário que a gente tem, gabarito, letra B. Não existe aí a de sexto grau, é só o primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. 10ª questão. Bora lá. As transgressões previstas nesse artigo aplicam-se aos servidores do quadro permanente, da CIOPS, da SAP, gabarito letra B. Olha só, essas transgressões que eu falei para vocês, de primeiro, segundo, terceiro grau e quarto grau, e as punições são aplicadas aos servidores permanentes da Secretaria de Administração Penitenciária. Servidores permanentes, eu tenho aqui os policiais penais do Estado do Ceará, por exemplo, são vinculados à Secretaria. Então, essas punições são aplicadas a eles. Então, não tem nada a ver aqui CIOPS. E sim, SAP e também no que for compatível aí com o exercício das respectivas funções. Então, quem for servidor permanente da SAP pode estar sujeito aí à Lei Complementar 258 de 2021. Volta aqui. Então, CIOPS não e SAP no que for incompatível? Não, é no que for
compatível. Configuram transgressões disciplinares de primeiro grau. Max, como é isso daqui, ó? Muito simples. Eu vou ter aqui, ó, as de primeiro grau, as de segundo, as de terceiro e as de quarto grau. Max, onde é que está as transgressões de primeiro grau? Está no artigo 8º, que você vai dar uma lida. As de segundo, no artigo 9º, que você vai dar uma lida. As de terceiro grau, no artigo 10. E as de quarto grau, no artigo 11. Max, que lei é essa? Lei Complementar 258 de 2021. Beleza? Que é o RDD dos policiais penais do estado do Ceará. Bora ver aqui quais são as de primeiro grau. Negligenciar a guarda de bens, armas, instrumentos ou valores pertencentes à repartição penitenciária ou valores e bens pertencentes a presos ou a terceiros que estejam sob sua responsabilidade. Isso daqui é de segundo grau. Deixar de comunicar à autoridade competente informação que venha a comprometer a ordem pública ou o bom andamento do serviço. Segundo grau. Fazer uso indevido de cédula funcional ou da arma que lhe haja sido confiada para o serviço, caso não constitua falta mais grave. Isso daqui, pessoal, também é de segundo grau. E qual é a de primeiro grau? Ó, que ele quer permutar horário de serviço ou execução de tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. Gabarito letra D. Como assim, Max? Volta aqui. Olha só. Nas unidades prisionais vai ter a escala de serviço. Imagina que você foi escalado numa guarita e outra pessoa foi escalada numa escolta. Você não pode permutar isso daí. Permutar é o posto. Você não pode aí estar permutando o horário de serviço, por exemplo. Não pode fazer nada sem a autorização do chefe de equipe. Então, se você permutar o horário de serviço, imagina que de madrugada você foi escalado numa guarita e o cara foi escalado em uma recepção. Você não pode mudar esse posto sem expressa autorização aí da chefia imediata. Se você fizer isso, pode estar praticando uma transgressão disciplinar. Então, de madrugada é comum os policiais penais do estado do Ceará revezarem os postos de serviço. Se você for escalado na guarita, se você for escalado em uma recepção ou até mesmo em uma ala de uma unidade prisional, você não pode estar permutando, estar trocando com o seu colega. Está sujeito aí a uma punição, beleza? Então, gabarito, letra D. Olha só, configuram transgressões disciplinares de segundo grau. Então, já quer saber a de segundo grau, que estão lá no artigo 9º. Segundo grau. Bora ver. Deixar de ostentar distintivo quando exigido para o serviço. Isso daqui, pessoal, é de primeiro grau, não é de segundo. Imaginei, o cara está no escolta, apaisando e não está usando distintivo. Isso daqui está errado. B. Exibir desnecessariamente arma, distintivo ou algema. Isso daqui, pessoal, também é de primeiro grau. São condutas mais leves. C. Deixar de frequentar com assiduidade, salvo justo motivo, cursos em que haja sido matriculado pelo órgão responsável, pelo sistema penitenciário ou por esse designado. Gabarito letra C. Isso daqui é de segundo grau, de acordo com o artigo 9º. Como assim, Max? Volta aqui. Olha só, existe um curso chamado Curso de Aperfeiçoamento em Armamento e Tiro. Eu fiz esse curso pela Secretaria de Administração Penitenciária. Se eu deixasse de frequentar esse curso com assiduidade, salvo justo motivo, eu estaria sujeito aqui a uma punição de acordo aqui com a infração de segundo grau. Então, são cursos fornecidos pela Secretaria que você tem que fazer e você tem que ser assíduo no curso, beleza? Então, a C é o nosso gabarito, que é uma infração de segundo grau. Max, por que não é a D, ó? Usar vestuário inadequado para o serviço, isso daqui é infração de primeiro grau. Olha só, volta aqui. Você vai receber um fardamento, coturno, uma calça preta, uma gandola, e você também vai receber esse cinto tático. Você tem que usar tudo de acordo aí, conforme você recebeu, e você não pode usar um vestuário inadequado para as unidades prisionais do estado do Ceará. Você tem que usar o uniforme padrão que você recebeu. Você está estudando, você vai receber tudo completo, e você tem que usar da forma padrão, senão você pode estar sujeito aí a uma transgressão de primeiro grau. Volta aqui. Lembrando, né, que as de primeiro grau estão no artigo 8º e as de segundo no artigo 9º. Bora ver aqui agora a questão de número 13. Configura transgressão disciplinar de terceiro grau. Max, onde é que estão as de terceiro grau? Estão lá no artigo 10. Dá uma olhada lá. Terceiro grau. Abandonar cargo, tal considerada a injustificada ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados no período de 12 meses. Gabarito aqui de cara já é a nossa letra A. Por quê? Volta aqui, ó. Volta aqui. Olha só, transgressão de terceiro grau, como você já bem sabe, já são as mais graves. Se o cara fazer isso daqui, abandonar o cargo, simplesmente não ir mais para o serviço, por um período aqui, ó, superior a 30 dias, ele abandonar o cargo,
a injustificada ausência para o serviço por mais de 30 dias, ele está sujeito até uma demissão. O cara abandonou o cargo. Além de ser aqui falta, né, de atenção, o próprio desleixo no serviço, o cara simplesmente jogou o serviço para o alto, esqueceu, abandonou. Além de ser um desleixo, ele pode até mesmo aqui sofrer uma demissão, uma apuração administrativa. Beleza? Então volta aqui. Ele queria saber as de terceiro grau, que estão no artigo 10. Então isso daqui pode estar sujeito até uma demissão. B. Traficar substância que determina independência. Pessoal, isso daqui ó, é transgressão de quarto grau. São as mais graves de todas. Estão lá no artigo 11. Exigir, solicitar ou receber vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, diretamente ou por intermédio de outrem, para si ou para terceiro, em razão das funções, ainda que fora desta. Isso daqui, pessoal, também é de quarto grau, está lá no nosso artigo 11. E a D, praticar a tortura ou crimes definidos como hediondos, também é de quarto grau. Olha só, volta aqui para mim, ó. O cara que pratica uma transgressão de quarto grau, que são crimes hediondos, que são de tortura, além dele perder o seu cargo público na esfera administrativa, ele também vai responder na esfera penal. Então o cara vai responder em todas as esferas, tanto na civil, como na administrativa, como também na esfera penal. São as transgressões mais graves que tem a de quarto grau, que gera aí a demissão e também a demissão a bem do serviço público. Volta aqui, questão de número 14. Configura transgressões disciplinares de quarto grau. São as lá do artigo 11, né? Que são as mais graves de todas. A. Revelar dolosamente segredo ou assunto de que tenha conhecimento em razão de cargo ou função que possam prejudicar o bom andamento ou funcionamento do serviço na repartição ou em unidades prisionais. Gabarito letra A. Isso daqui está previsto lá no artigo 11 da nossa Lei Complementar 258 de 2021. Bora ver aqui por que as outras estão erradas. Ó. Acumular cargos. Pessoal, acumular cargos é de terceiro grau, que está previsto lá no nosso artigo 10. Isso aqui é a letra de lei, você pode matar essas questões. Fazer o uso indevido uniformizado ó, de substâncias que acarrete dependência física ou psíquica. Isso aqui, pessoal, também é de terceiro grau. E agredir fisicamente em serviço, servidor ou particular, salvo em legítima defesa. Isso aqui também é de terceiro grau. Então, a questão vai tentar confundir você. Constituir sanções disciplinares, entre outras, exceto. Quais são, Max, as sanções? Olha só, primeiro você vai ter o dever, você vai ter vários deveres como policial penal. Max, onde é que estão esses deveres? Estão lá no artigo 6º. Volta aqui, ó. Olha só. Dever de um policial penal, por exemplo, você tem que cumprir suas atribuições de escolta, vigilância, atendimento às pessoas privadas de liberdade, você tem que zelar pelo armamento da unidade, você não pode fazer o que bem entender dentro das unidades prisionais, você tem que cumprir o seu dever de constitucional, você tem que cumprir o seu dever, né, constitucional de segurança das unidades prisionais, você não pode estar desviando, ou até mesmo aqui trabalhando de qualquer forma. Você tem que cumprir o seu dever, que está previsto lá no artigo 6º. Tem uma lista extensa de deveres e atribuições aplicadas aos policiais penais. Se você desviar esses deveres ou essas atribuições, você já sabe o que é que acontece. Olha só o que é que acontece. Você pode estar praticando uma transgressão, e essa transgressão, ela pode ser de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Beleza, Max? Pode ser de primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau. E depois vai ser o quê? Vai ser apurada a transgressão. E você já me explicou, Max, que essa apuração, ela vai ser por meio aqui de uma investigação preliminar, por meio aqui de uma sindicância, e também aqui por meio de um PAD. O PAD é por competência aqui, ó, da CGD, e a sindicância e a investigação pode tramitar na SAP. Beleza, Max? Até aqui eu entendi. Agora eu não entendi esse lance aí, ó, da sanção, da punição. Vou explicar agora. Olha só, praticou uma transgressão, você pode receber uma sanção, que é uma punição pela transgressão que você praticou. Aí qual é o bizu? O bizu é você lembrar que tem, ó, a repreensão, a demissão, são duas demissões. Demissão a bem do serviço, que é para os casos aqui mais graves. Demissão a bem do serviço. Aí eu vou ter aqui a suspensão. E eu vou ter aqui, ó, a cassação
cassação da aposentadoria ou até mesmo aí disponibilidade. Então, Max, quais são as punições aplicadas ao policial penal? São essas, ó. A repreensão, a demissão, demissão ao bem de serviço público, suspensão ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Repreensão tem, cassação tem, demissão tem, expulsão não tem. Gabarito, letra D. Questão de número 16. Na aplicação da sanção, a autoridade competente levará em consideração A. Apenas a natureza da infração? Errado, pessoal. Não é apenas a natureza. Ele vai levar em consideração os antecedentes, a ficha funcional, as circunstâncias, tudo vai ser analisado na infração. B. Os antecedentes funcionais do agente, as circunstâncias que o ilícito ocorreu, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem. Gabarito letra B. Ou seja, tudo será analisado e não de forma isolada. C. Apenas a gravidade da infração? Errado. D. Apenas os danos que dela provierem? Errado. Bota aqui, ó. Tudo deve ser analisado, porque às vezes o cara pratica uma infração, mas ele evita um mal maior. Então, tudo deve ser analisado de acordo com a circunstância. Então é isso, pessoal. Olha só, eu sou o professor Max Lima. Se você é a primeira aula que você assiste minha, você não pode me deixando de seguir lá no Instagram, @profmaxlima, porque esse concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará, a gente vai dominar, a gente vai quebrar tudo e você vai trabalhar comigo lá nas unidades prisionais. A gente vai para cima, a gente vai combater o crime organizado e a gente vai estar junto aí até o fim. E vai ser uma honra encontrar você aí na posse da Polícia Penal do Estado do Ceará.